Olá, meu nome é Luca e agora eu vou mostrar, junto com o Felipe Lemos, o projeto que a gente realizou da disciplina de Machine Learning. Então, a gente realizou um modelo para prever a qualidade do vinho. Então, a gente sabe que o mercado de vinho hoje em dia ele é muito forte e atualmente as principais características para avaliar são tanto questões física-químicas, como, por exemplo, o nível de álcool, como sensoriais também, como avaliação realizada por especialistas humanos, que hoje em dia a gente sabe que existem vários. Então, o principal objetivo do projeto, como já está subentendido, é mostrar as técnicas que nós aprendemos durante o semestre na disciplina. Então, vamos lá. Sobre o dataset, vale falar que o conjunto de dados eles estão relacionados à variante tinta do vinho português vinho verde. Então, por causa de algumas questões de privacidade, apenas as questões físico-químicas e sensoriais estão disponíveis. Então, a gente não tem, por exemplo, dados do tipo da uva, da marca do vinho e do preço do preço de mercado, por exemplo. Então, vamos lá. Continuando, primeiro passo, nós importamos todas as bibliotecas que foram utilizadas no projeto e depois a gente deu início ao level 0 aí das análises, que é a análise exploratória. Então, primeiro de tudo, passando sobre nossas variáveis, vale ressaltar que todas as nossas variáveis são variáveis contínuas, essas variáveis independentes que a gente tem. A única variável discreta que a gente tem é o nosso target, que é a nossa variável dependente. Mas, enfim, passando por cada uma delas, primeiro a gente tem a variável que vai representar a quantidade de ácido fixo em um vinho, a variável que vai representar a quantidade de ácido volátil em um vinho, a variável que vai indicar a quantidade de ácido cítrico, a variável que vai representar a quantidade de açúcar residual, a variável que vai medir a quantidade de cloretos, a que indica a quantidade de dióxido de enxofre livre no vinho, a que representa a quantidade total de dióxido de enxofre, a densidade do vinho, o pH e a quantidade de sulfato presente no vinho e, por fim, o teor alcoólico. E como eu falei, por fim, a gente tem a qualidade, que é a única variável discreta que a gente tem, que é nosso target, e representa a qualidade do vinho com valores variando entre 0 e 10. Mas isso vai ser ressaltado mais para frente. Então, primeiro de tudo, a gente leu nosso dataset e a gente só foi ver as informações só para checar se não tinha valores nulos e se eles estavam na tipagem correta já. Então, em sequência, nós aproveitamos para ver se tinha dados duplicados e, em seguida, já remover todos esses dados duplicados que a gente tinha para não alterarem na nossa análise. Bom, eu sou o Felipe e agora eu vou falar da segunda parte da análise, que é analisar as colunas individualmente, ou seja, isolá-las e ver como que elas estão distribuídas dentro do nosso dataset, para a gente também conseguir entender melhor o que vai ser mais relevante para o nosso modelo, o que talvez a gente venha tirar depois. Então, começando, a gente começou plotando pelos histogramas, para ver a simetria, multimodalidade, saturação, ou se os histogramas não são naturais, se existem gaps, se existem irregularidades em si nos dados. Além disso, a gente quer ter uma análise também nessa etapa dos outliers, juntamente com plotando os box plots, que aí a gente tem bastante métrica importante, né? Quais são os quantis importantes, a mediana, os limites superiores e inferiores, aonde que estão localizados os outliers, e tudo isso junto vai dar uma noção boa para a gente seguir o projeto. Então, começando aqui, a gente foi plotando um lado do outro pela coluna e o block spot e o histograma. Começando então pela acidez fixa, a gente percebe uma leve assimetria à direita, e se olhar aqui o box plot, a gente também confirma isso, com bastante outliers aí acima do limite superior. Para a parte da acidez volátil também, uma bimodalidade aqui, né, com dois picos bem representados, também com outliers somente acima do limite superior. Aqui já no ácido cítrico, a gente tem mais de dois picos, né? No caso aqui, praticamente três, então acho que é viável assumir que existe uma multimodalidade, também uma leve assimetria à direita, e com apenas um outlier acima do limite superior. E aqui, se a gente for ver o açúcar residual, a gente observa uma certa normal, né, na tendência, com bastante mesmo outlier acima do limite superior do box plot. Aqui os cloretos também, uma distribuição normal, simétrica, com bastante outlier acima do limite superior e alguns embaixo do inferior. No ácido no enxofre, né, no enxofre livre, a gente tem uma assimetria à direita, com bastante outliers do lado
superior do limite e também no como provável que são variáveis parecidas no total de dióxido de enxofre. A gente também tem uma simetria à direita com bastante outliers acima do limite superior, com alguns aqui excedendo até o final do gráfico. E quando a gente foi plotar a densidade, a gente observou uma normal quase que perfeita, né? Uma única modalidade, e além disso também tem outliers de ambos os lados dos limites, tanto superior quanto inferior. E por último, o pH também segue aqui uma distribuição normal, com também outliers de ambos os limites. Os sulfetos, uma leve simetria à direita, unimodal também, com bastante mesmo, outliers do lado superior do limite. E o álcool sendo a última variável X, né, das nossas features, com uma assimetria à direita, com outliers também acima do limite superior. E aqui na qualidade, que é a nossa variável que a gente quer prever, lembrando que ela é discreta, ordenada. Aqui parece que tem gaps, mas não tem. A verdade é que ela está altamente concentrada ali no meio, ou seja, não existem valores expressivos ou de qualquer jeito entre 0, 1, 2, 9 ou 10, ou seja, ficou mais concentrada ali no meio, tendo alguns outliers aí entre 3 e 8. Bom, e depois de analisar então as variáveis individualmente, a gente pode perceber que tem bastante outliers. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai remover ou vai manter? Bom, e no nosso contexto do projeto, a gente sentiu que não fazia sentido tirar, já que vinhos possuem propriedades totalmente únicas e muitas vinícolas acreditam em testes, né? Às vezes colocar um teor alcoólico mais alto, que no nosso dataset pode até representar um outlier, mas na vida real a gente sabe que é um teste de qualidade, às vezes de gosto também do pessoal da vinícola. Então, tirar esses valores, a gente acredita que ia distorcer a representação real dos dados e ia levar à perda de informações. Agora, partindo para o level 2 das nossas análises, a gente pode analisar as colunas em conjunto, tanto contínuo com contínuo, como contínuo com discreto. Então, para isso, a gente botou o mapa de calor das nossas correlações e a gente analisou essas correlações com base nessa tabela dos coeficientes com essas classificações. Então, agora vamos ao que realmente interessa, vamos mostrar como ficou o mapeamento da variável individual com o nosso target, que é a qualidade. Então, a gente pode perceber correlação nula e positiva no caso da quantidade de açúcar residual em um vinho, e a correlação nula e negativa para quantidade de dióxido de enxofre livre no vinho e na quantidade de pH. E correlação fraca e positiva para o ácido fixo no vinho e para o ácido cítrico no vinho e para a quantidade de sulfatos. E correlação fraca e negativa a gente pode perceber nos cloretos, na quantidade total de dióxido de enxofre e na densidade do vinho. E correlações moderadas positivas a gente pode perceber no teor alcoólico e negativa na volatilidade do ácido do vinho. Então, a gente pode perceber também que não teve nenhuma correlação forte, nenhuma muito forte, nenhuma perfeita. Então, agora vamos fazer uma análise melhor da variável qualidade junto com as outras variáveis que nós temos nos nossos conjuntos de dados. Então, aqui, para não ter que passar por todos, vamos pegar apenas alguns exemplos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, se a gente for relacionar a qualidade com a quantidade de ácido cítrico, a gente pode perceber que vinhos com uma maior qualidade tendem a ter uma quantidade de ácido cítrico maior, então, a gente pode perceber essa relação, só que ao mesmo tempo tem a densidade, ela é independente para a gente. Existem tantos vinhos bons com alta densidade, como com baixa densidade, e vinhos não tão bons com alta densidade e baixa densidade. Então, essas características são indiferentes para a nossa análise. Então, continuando, vale ressaltar por fim que para melhorar o nosso modelo, para garantir que ele tenha um acerto maior, um erro menor, a gente dividiu a qualidade de 3 a 8 usando a seguinte classificação. Os vinhos com a qualidade 3 ou 4, eles serão considerados vinhos ruins, 5 ou 6 vinhos médios e 7 ou 8 vinhos bons. Então, nós realizamos essa divisão justamente para garantir que tivesse um menor erro no nosso modelo.
Bom, agora a gente partiu para a última parte, que é a que realmente importa, né? Que a gente está criando o nosso modelo para testar. Aqui vale falar que a gente começou, então, dividindo o nosso conjunto de dados em treinamento e teste. A gente retirou aquelas variáveis que foram mencionadas anteriormente, que se mostraram indiferentes com o target, ou seja, não faria sentido deixá-las, né, para prever um melhor modelo. E além disso, a gente já fez um feature engineering de tirar essas variáveis e deixar somente aquelas que se mostraram boas e positivamente ou negativamente correlacionadas com o nosso target. Aqui a gente vale falar também que a gente deixou 20% da planilha para o teste e 80% para o treinamento. Fizemos também um pré-processamento dos dados para deixar tudo em uma escala semelhante, né? Melhorando assim o desempenho dos algoritmos de machine learning. E aqui a gente fez uma coisa diferente, que em vez da gente escolher um modelo e depois ver o que deu e tentar usar outro, a gente quis usar uma técnica de validação cruzada e usar mais de 5 modelos aqui de classificação, entre eles a regressão logística, o KNN, a Decision Tree, o Naive Bayes, o Support Vector Machine e também o Random Forest, que a explicação está detalhada aqui, não vale entrar agora, e a gente usou essa técnica, então, de validação cruzada, dividindo em 10 folds, né, o dataset, e cada vez que ele treina com K, que é o 10 menos 1, e assim ele vai tendo dados novos para conseguir prever. Se a gente for então aqui entrar na parte dos resultados, tá? A gente consegue ver que a gente teve o Random Forest como melhor acurácia e também o melhor erro quadrado médico, o quadrado médio, e aqui está em vermelho os valores mínimos e em verde os valores máximos, e por isso foi que foi o modelo escolhido. Random Forest apresentou o melhor resultado entre todos, e aí, assim a gente escolheu ele e decidiu retreinar o nosso conjunto de dados com ele, obtendo assim então os valores finais do modelo com uma acurácia de 86,40%, uma precisão de 55,63%, um recall de 48% e um F1 score que junta, né, o recall o precision de 50,49 e por último um erro quadrado médio de 0,14, ou seja, a gente pode sim falar que o modelo soube prever bem a qualidade do vinho. E por último, aqui para a gente entrar no nosso projeto, a gente também quis fazer um estudo aprofundado da importância das features para classificar o vinho. E aqui temos um gráfico de Pitts, então, né, resultante da importância das features. Álcool foi o que mais se mostrou dominante, com quase 20%, seguido de acidez volátil, sulfatos e assim vai. Para finalizar, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E só continuando que os próximos passos agora são justamente procurar novos dados, talvez dados que a gente já comentou que não tinha acesso, como, por exemplo, a qualidade da uva, o preço do vinho, e cruzar todos esses dados, criando novas features, juntando colunas, por exemplo, para justamente conseguir diminuir o erro do nosso modelo e assim melhorar o seu desempenho. Muito obrigado.